Paz e graça para você ligado no Vejam Só, entrevista toda sexta-feira às 23 horas. Estamos juntos aqui com uma entrevista bem quente a respeito dos assuntos que nos interessam para melhor servirmos a Deus, obedecermos à sua palavra, satisfazermos a sua vontade e, desse modo, alcançar a felicidade que as Escrituras nos prometem. E por falar em Escrituras, estamos celebrando, mais um aniversário da Reforma Protestante. São 505 anos. Então, se eu não estou errado, desde os tempos do ginásio, como era chamado o primeiro grau não fundamental na minha época, é o 55º aniversário do movimento iniciado por Martinho Lutero lá na Alemanha. E que movimento esse que se notabilizou, entre outras coisas, a mais importante de todas foi colocar a Bíblia, a palavra de Deus, no idioma do povo, nas mãos do povo. Porque até então, muita gente não sabe disso, até então as Escrituras eram propriedade exclusiva e privativa da igreja vigente, da igreja romana. Quem quisesse aprender a Bíblia, que fosse à missa e ouvisse a homilia, que era, teoricamente, a explicação da Bíblia. Ninguém tinha Bíblia em casa, muito menos, se fosse aqui no Brasil, em português. A Bíblia existia apenas nos seus originais, grego e hebraico, e no latim, que era a Bíblia usada nas igrejas. Martinho Lutero teve a iniciativa de publicar, e você já vai ver o texto que ele produziu. Nós temos um facsímile do texto produzido por Lutero, e que começou toda essa reforma, essa revolução na vida do mundo, a reforma protestante. Hoje é o dia de falarmos justamente sobre luteranismo. E como o luteranismo tem tudo a ver com a Bíblia, e com a entrega da Bíblia nas mãos do povo, eu fiz questão absoluta de escolher o luterano que viria a falar sobre o luteranismo. Ninguém menos do que o presidente, o secretário executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, meu amigo pessoal, um dos homens de Deus que eu mais admiro, alguém que realmente é dotado de uma imensa sabedoria e experiência. Esteve na igreja em que Lutero pregava, mandou a foto para mim, morri de santa inveja, mas dono de uma humildade espetacular, fantástica. Dr. Ernie Walter Seibert, para mim, um grande privilégio e prazer recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo, paz e graça. Obrigado, paz e graça para você também. Obrigado pelas suas palavras. Eu estou começando a gostar desse tipo de elogio, a menos. Não, mas é verdade, tudo verdade. O senhor está à frente agora como diretor executivo já faz 4 anos? 4 para 5 anos. 4 para 5 anos, E como é que é o desafio lá? A gente pegou algumas das dificuldades que não são propriamente da Sociedade Bíblica. Por exemplo, uma semana depois que eu assumi, houve a greve dos caminhoneiros, que parou o país todo. Depois, passou um tempinho e entrou a pandemia, Então, mas são tempos, a gente sempre deve agradecer a Deus, são tempos que a palavra de Deus é muito necessária e continua sendo muito necessária aqui no Brasil e no mundo todo. Por falar em mundo, a Sociedade Bíblica do Brasil, já há alguns anos, eu não sei exatamente quantos, é campeã mundial de produção e entrega de textos bíblicos. Já faz tempo, não faz? Há alguns anos que a gente produz Bíblias primordialmente para o Brasil. A grande maioria das Bíblias que nós produzimos é para o Brasil. Mas a gente também manda para a América Latina, por exemplo, em espanhol, a gente tem mais ou menos 50% das Bíblias que são distribuídas desde o México até a Argentina, Chile. Em espanhol, a gente produz aqui. E a gente já fez em mais de 30 línguas diferentes Bíblias e para mais de 100 países no mundo. Então, é uma grande distribuição da palavra de Deus. E não apenas na via tradicional, que é a via em papel, mas também na via eletrônica. Acabei de saber que foi o ano passado, Isso. Só em textos em português do Brasil, houve mais de 2 bilhões de pessoas
que baixaram o aplicativo da Sociedade Bíblica do Brasil. 2 bilhões de pessoas. Isso é um número espetacularmente expressivo, né? Para você louvar a Deus. Quando eu ouço notícias assim, a primeira coisa que me vem à mente é Deus conversando com Elias. O Elias reclamando, eu fiquei sozinho, ninguém mais liga para o Senhor e não sei o quê. E Deus fala assim, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E Deus tem mesmo. Ele sempre tem os 7.000. Esses 2 bilhões de pessoas que acessaram o aplicativo da Sociedade Bíblica, 2 bilhões, o aplicativo em português do Brasil, não é? Quando eu vi o número, isso aqui é 1/3 da população mundial. Aí o doutor Ernie falou assim, mas é em português. Eu falei, opa, peraí. Não é brinquedo. A palavra de Deus está chegando a todos os lugares. Parabéns pelo trabalho dos irmãos. A gente sabe que é muito difícil. Como pastor local, todo pastor local sabe que quando você se esforça para colocar a palavra de Deus nas mãos do povo, o inimigo se levanta, como dizem os pentecostais, né? E faz uma farra danada tentando impedir, mas não adianta. Havendo tenacidade, os irmãos são bastante tenazes e extremamente bons profissionais, né? A vitória vem. Que Deus continue usando os irmãos e mobilizando o povo de Deus para manter essa obra, que é uma obra, a maior obra missionária que qualquer nação pode ter. Não é isso, doutor? A Sociedade Bíblica, ela não produz um produto. A gente até diz, às vezes o pessoal pensa, vou comprar uma Bíblia, pensa como se fosse comprar um par de sapato, uma roupa e tal. Não, ela é uma causa, é muito mais amplo do que isso. Porque uma Bíblia, ela traz esperança, ela traz perdão, ela traz Jesus Cristo. Nas palavras, já que o programa hoje é sobre Lutero, Lutero diz que quando você abre a Bíblia parece uma manjedoura, quando você abre, lá dentro você encontra Jesus Cristo, que é a esperança, é a salvação. Então é muito bonito olhar dessa maneira. Muito bom. Então, sem mais delongas, a gente vai para matéria que apresenta o tema que sobre o qual nós vamos conversar hoje. Vejam só. Todo grupo possui em sua história eventos de grande significado que estão intimamente associados com a sua identidade e autocompreensão. No caso dos protestantes, um evento dessa natureza é o episódio que desencadeou a reforma religiosa do século XVI. O monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero afixou à porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, convidando a comunidade acadêmica local para um debate público sobre a venda das indulgências e outras questões controvertidas. Desde então, o dia 31 de outubro de 1517 tem permanecido na consciência evangélica como um símbolo fundamental do seu movimento. Por várias razões, é bastante reduzido o número de protestantes que valorizam e celebram a reforma do século XVI. Algumas denominações que surgiram tardiamente e romperam com as igrejas históricas em diversos aspectos importantes sentem pouca ou nenhuma afinidade com a obra dos reformadores. Ao comemorarmos mais um aniversário da Reforma, de que maneira podemos celebrar a obra dos desbravadores evangélicos do século XVI? De que modo podemos honrar o Deus dos reformadores, nós que vivemos no século XXI? Hoje iremos conversar sobre a importância desse movimento, pela ótica do luteranismo. Fique ligado, nossa entrevista de hoje já está no ar. Bom, legal, né? O texto do Zeca, muito bom. Só vou fazer um reparozinho aí, né? E a locução, sempre brilhante e muito charmosa, da irmã Denise Luque. Deus abençoe o ósculo santo para toda a equipe que produz, seleciona as imagens, etc. Na matéria, doutor Ernie, o Zeca faz uma provocaçãozinha, ele como bom presbiteriano que é, né? Dizendo que as denominações mais recentes, as neopentecostais, né? Elas não sentem quase nenhuma afinidade com o movimento luterano, ou com o movimento da Reforma, né? Do século XVI.
Isso é parcialmente verdadeiro. A parte verdadeira tem a ver com o desconhecimento das coisas. A imensa maioria dos crentes que se converteram nas igrejas neopentecostais são advindos não de lares evangélicos e depois se desviaram e voltaram. A imensa maioria vem do paganismo mesmo. Muitas vezes com uma passagem apenas nominal e extremamente precária com a Igreja Romana. Elas vêm daquilo que a gente chamava antigamente de baixo espiritismo, etc. Então, não tem a menor noção da história da fé, né? E por isso desconhece. Eu digo isso porque num dos aniversários da Reforma, quando ainda não havia o Vejam Só, então faz um tempinho, né? Eu tinha um programa de rádio e eu levei lá um professor de história para falar sobre o movimento da Reforma. E as pessoas começaram a ligar para a rádio. Nossa, glória a Deus, eu nunca tinha ouvido falar do Lutero, né? Do Almeida, né? Que traduziu a Bíblia para o português. Depois o senhor me falou, né? Que tem gente que liga lá na Sociedade Bíblica querendo falar com o Almeida. É verdade. Né? Então, esse que é o Almeida do século XVII. Então, esse desconhecimento é que justifica essa dissociação. Mas, na medida em que as pessoas conhecem a história, ficam fascinadas por ela, né? E hoje a gente vai falar do luteranismo. E uma das coisas que, pelo menos nos meus idos tempos de faculdade de teologia, que eu não fiz a faculdade luterana, né? Eu fiz a faculdade da minha denominação, Presbiteriana Independente. E alguém lá mencionou as controvérsias entre os reformadores sobre a Eucaristia, sobre o pão e o vinho no momento da Eucaristia. O pão e o vinho consagrados, né? E houve lá uma bela discussão. Então, a gente vai fazer a enquete baseada nisso. Depois o doutor Erni elucida a verdade a respeito dessa controvérsia. Bom, põe no ar aí. Em sua opinião, aí tanto faz se você é pastor, professor de teologia ou simplesmente um leigo, uma leiga. Não tem importância nenhuma. Na sua opinião pessoal, você acredita que na Santa Ceia o pão e o vinho se transformam literalmente em corpo de Cristo ou são apenas um símbolo, apenas um memorial, né? Continua sendo pão, continua sendo vinho ou suco, não há nenhum elemento adicional a esse, mas funcionam como uma memória do sacrifício de Cristo. Então, por conta das imposições do Facebook, as alternativas têm que ter apenas uma palavra. Então, se você acredita que se transformam em corpo, em corpo de Cristo, você vota na primeira. Se você acredita que é apenas um memorial, você vota na segunda. Ao final dessa edição, a gente vai conferir o resultado parcial da enquete, tá bom? Muito bem, doutor Erni Seibert. O senhor é brasileiro, mas o seu nome é alemão, né? É o nome da família, né? Que já vive no Brasil mais ou menos desde 1840, assim, quase mais 2 décadas, deve estar 200 anos da família no Brasil. O irmão nasceu em que lugar? Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E fazia parte de uma comunidade... Comunidade luterana, desde criança, então eu tenho essa origem. Os cultos eram em alemão? Havia cultos em alemão, mas já havia cultos em português. Com a Segunda Guerra, quando os imigrantes tiveram que mudar para o português assim à força. Era proibido o uso do alemão em escola, em igreja, então começaram os cultos em português. Passado o período da guerra, como muitos daqueles imigrantes não entendiam o português, especialmente os mais velhos, então ainda havia cultos em alemão. Eu lembro de cultos em alemão. Eu nunca celebrei um culto na língua alemã até hoje. Eu entendo o alemão, posso ler mas de uma maneira muito limitada. E falo também de maneira limitada. Não tenho aquela fluência que deveria ter.
Uma outra característica é que aquele alemão que os imigrantes falam, ele já é misturado. E, tecnicamente, a gente poderia chamar uma língua crioula. Tem elementos do alemão misturado com português. E uma curiosidade, agora, no mês de novembro, nós vamos lançar uma tradução, a Sociedade Bíblica vai lançar uma tradução para o Hunsrück. É um dialeto alemão que só é falado no Brasil, naquela região. Então, tem uma tradução do Novo Testamento e nós vamos fazer uma edição bilíngue, em Hunsrück e português. A gente vai lançar na Feira do Livro, em Porto Alegre, e no Museu da Colonização Alemã em São Leopoldo. São 2 cerimônias no início de novembro. Que bacana, parabéns. Muito Isso. bom. Como brasileiro ignorante, eu sempre fiz parte daquele grupo de protestantes ou, enfim, evangélicos, né, como se diz hoje, que olhavam para os luteranos como pessoas muito frias, que não davam bola para a fé, nem nada, né? Até 2 experiências que eu tive que Deus quebrou esse meu preconceito idiota. A primeira foi quando eu ainda era estudante de teologia, e eu fui lá para Santa Catarina, numa das vezes que eu fui, e em Florianópolis eu estava dentro do ônibus, esperando, eu tinha ido a um culto da Igreja Presbiteriana Independente e estava voltando para casa onde eu estava hospedado, na ilha. E no ponto final, estava lá no ônibus, quando entrou um pessoalzinho bem jovem distribuindo folheto, né? Folheto de evangelização. E eles eram todos luteranos. Né? Aí eu falei, mas luterano distribuindo folheto? Né? Eu sempre fui muito idiota com a boca. Aí a moça falou assim, você é de São Paulo, né? Tá escandalizado. Não é assim não e tal. Aí ela me mostrou. E isso eu vou contar para o senhor não sabe disso. Numa das vezes em que o doutor Ernie esteve no Vejam Só, ou numa das visitas que eu fiz com o irmão em algum lugar, o irmão mencionou que estava já adulto na casa de seus pais e ouviu o seu pai recitar, logo de manhãzinha cedo, ao nascer do sol, textos da Bíblia em voz alta, fazendo devoção. Isso. Sozinho, não é isso? Eu falei, uau, um luterano histórico fazendo devoção, coisa que eu não faço, né? E ainda tenho a bárbara coragem de dizer que os luteranos são frios, francamente. Tá certo. Aliás, se há uma coisa que a gente pode dizer de Lutero é que frio ele não era nada, né? Ele era sanguíneo, ele era vigoroso nas suas posições, ensinamentos, né? Então, ele realmente não era, ele era mais para homem de briga do que um homem calmo. Muito bom. Doutor Ernie, a gente pode dizer que Lutero foi um moço meio assim perturbado? Olha, personagens históricos, quando se olha para o passado e quer se reler a história, você consegue achar momentos de perturbação, como na vida de cada um de nós. Eu olhei há poucos anos atrás, eu me lembro, eu normalmente pareço muito calmo, né? Eu me lembro de um momento que eu estava muito nervoso. Né? E chutei uma coisa que tinha na minha frente, né? Que eu nunca fiz na vida, naquele momento chutei. Então, você pensa, Lutero teve momentos assim? Também teve. Agora, não era o normal da vida de Lutero. Então, quando você faz um enfoque muito forte num aspecto, você chega a conclusões, às vezes, errôneas. É melhor olhar a vida toda como passou. Hoje se distingue nos estudos de Lutero jovem, Lutero maduro, Lutero velho. Né? E aí se colocam algumas das características da idade na maneira como ele agia. São estudos bem interessantes e bem bonitos. Isso é normal, né? É normal. Um ser humano comum. Existem muitas histórias. A mais conhecida é que Lutero desistiu de estudar direito e foi estudar teologia porque ele viu alguém morrer. Essa história é verdadeira? Todos os livros registram. Ele estava numa floresta, uma tempestade, um raio matou, né? E Lutero depois comenta isso. Ele diz que naquele momento ele caiu de joelhos e ele era um católico, que era a igreja que havia ali. Ele dizia, valei-me Santa Ana,
a mãe de Maria, José ali, Maria, ele disse, se naquele momento eu morresse, eu iria, dizer ele, tão longe quanto Santana pudesse me levar, porque eu confiava totalmente nela e não em Jesus Cristo. Então, ele comenta esse incidente. Então, é um incidente real. É um incidente real. Agora, o que existe uma controvérsia. Antigamente se falava muito de que Lutero achou uma Bíblia acorrentada na biblioteca porque ela era escondida, secreta e tal, e as coisas não foram bem assim. A questão da Bíblia acorrentada ou não acorrentada, a gente tem que entender o tempo, e mesmo sobre leitura da Bíblia. Naquele tempo, a maioria das pessoas era analfabeta, não havia maneiras, não havia imprensa para distribuir livros, por exemplo. Então, livros eram muito caros e não havia. As Bíblias estavam em bibliotecas. Eu já cuidei de biblioteca num seminário e eu sei, porque eu trabalhei com bibliotecários e hoje no Museu da Bíblia a gente tem uma biblioteca também. Se você deixa uma biblioteca aberta para todo mundo entrar e mexer nos livros, primeiro que os livros saem do lugar. Para achar um livro numa biblioteca, ele tem que estar no lugar certo, com o número certo, senão você não encontra mais o livro. Se tem uma biblioteca de 20, 30 ou mais 1000 livros, né? Então, não vai achar, tem que manter a ordem. Uma segunda coisa que se falava naquela época já, as longas capas dos estudantes escondiam alguns exemplares que eles levavam subrepticiamente para fora daquela biblioteca. Então, o roubo de livros nas bibliotecas era comum. Por isso, hoje não se acorrenta o livro, mas se chaveia a porta, para que ninguém tenha acesso. Até janelas de bibliotecas, às vezes, do lado de fora se coloca uma gradezinha muito discreta por onde não passa nenhum livro, para que não passem pela janela para serem buscados depois. Então, tudo isso era verdade já naquele tempo. Um livro era valioso e ele estava lá, não é que não tinha acesso, ele estava acorrentado, ou seja, ele não poderia sair daquele recinto. E eram poucos os exemplares, então esse era um problema sério. Mas não que Lutero nunca tivesse lido a Bíblia. Não, a Bíblia, isso é da tradição cristã. Por exemplo, nas celebrações, até hoje, igrejas litúrgicas, todos os domingos se lê, na Igreja Católica também, na Igreja Ortodoxa, se lê um trecho do Evangelho, se lê um salmo ou um trecho de um salmo, se lê um texto das epístolas e se lê um texto do Antigo Testamento. Então, as pessoas ouviam esses textos. Como as missas eram em latim, que era a língua do Império Romano, e aquilo fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico. Então, tudo isso era lido em latim, não havia traduções. Havia poucas traduções ou de alguns trechos da Bíblia. E isso, de novo, não era espalhado porque nem tinha imprensa. Todos os livros, até mais ou menos 1500, foram copiados à mão. Então, eram manuscritos e estavam lá. A imprensa começou a ser desenvolvida, Gutenberg, justamente no período onde a reforma estava começando, digamos assim, tá? Uma diferença de poucos anos. E aí também o aperfeiçoamento das máquinas, né, de Gutenberg começou a acontecer e aí começou a se espalhar os livros. Olha, você que mora na Grande São Paulo ou que vem visitar a Grande São Paulo, você tem um privilégio que você não tem noção. O doutor Eni falou da imprensa. Gutenberg tem uma máquina idêntica à que o Gutenberg usava para produzir a Bíblia e os outros livros, no Museu da Bíblia, né, doutor? O senhor foi presidente, ou ainda é, né, do diretor do museu? Eu trabalhei para a implantação desse museu desde quando era só uma ideia. Fiz as pesquisas e participei do grupo de trabalho. Ali tem uma réplica que veio da Alemanha, da imprensa de Gutenberg. Quem não conhece, vale a pena. Fica em Barueri. Sensacional. Procure Museu da Bíblia, Barueri, e você pode olhar o endereço e tal. Mas o que é aquilo? Na verdade, hoje a gente diria era um carimbo grande, né? Então você fazia uma página com tipos já móveis,
colocava, depois que vem o linotipo na história da imprensa. E aí passava a tinta, espalhava a tinta, colocava uma folha de papel em cima e aí prensava em cima, aí soltava, abria, estava um lado impresso, pendurava no varal para secar, outra folha, mas isso acelerou a produção de livros. Depois o verso da folha tinha que fazer e assim por diante. Agora, você pensa que, se você for ao Museu da Bíblia, é um passeio assim, extremamente bonito e muito edificante, mas muito edificante. Você que é pastor, tal, o líder de jovens, ou mesmo de adultos, leva lá, pega um ônibus, leva o pessoal. Vai ser um momento único e inesquecível. Você vai se deparar com esse artefato e muitos outros, né, ligados à produção da Bíblia, e você vai ver como a obra de Deus foi feita de maneira tão caprichosa, mesmo em termos que hoje nós diríamos extremamente precários. Eu vou te mostrar, tem várias coisas para te mostrar aqui, mas essa aqui eu faço questão, é uma relíquia, propriedade do Dr. Erni, ele quando vem aqui ele traz para a gente ver. É um facsímile da Bíblia que Lutero produziu. Então, quando Lutero estava sendo perseguido aí pela Igreja Católica, ele foi protegido pelos príncipes alemães, escondido, e durante o tempo que ele ficou confinado lá nos castelos, ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua do povo dele, para o alemão daquela época, que depois esse texto se transformou no texto mestre para fixar-se a gramática alemã. Olha a importância do trabalho dele, né? E o Gutenberg imprimiu a Bíblia de Lutero. Aí você vai dizer assim, poxa, mas era uma coisa quase que um carimbo, né? Página por página e tal, é um negócio assim precário. Era precário mesmo. Perto do que a gente tem hoje com computador, era precaríssimo. Mas dá uma olhada no capricho, eu não sei se o diretor vai trazer aqui o câmera, para ver o capricho com que eles faziam esse trabalho, apesar da precariedade. Então, vamos começar por essa página aqui. E o senhor diretor, deixa o moço aqui, não precisa me mostrar, mostra só o texto sagrado, que eu vou mostrar várias páginas aqui para dar uma ideia de como a Bíblia era levada a sério, porque esse nível de capricho não é normal. Primeiro, o texto não tem versículos, eram só capítulos, porque a Bíblia ainda não tinha sido dividida em versículos, né? Então, é o texto corrido, produzido em gótico, a fonte gótica, que era a fonte mais sofisticada, acho que até hoje ainda é a fonte mais sofisticada, eles escolheram a fonte mais sofisticada, porque é o texto sagrado, é o livro dos livros. E, veja, que interessante, Lutero colocava observações na margem, como se fosse uma Bíblia de estudo, né? Explicando, comentando a passagem aqui. É óbvio que eu não vou nem tentar ler. Primeiro que eu não sei ler gótico, muito menos alemão, né? Mas havia comentários aqui. Os capítulos são colocados em números romanos, né? Não havia a marcação em versículo, e cada início de parágrafo vem com um desenho, não sei se dá para ver aqui, né? Um desenhinho aqui, ó. Olha lá. Com a inicial grande, né? E uma ilustraçãozinha. Havia também outros desenhos. Deixa eu mostrar aqui. Olha a quantidade de referências nessa aqui, ó, de explicações, né? Isso aqui é o livro de crônicas, tá? Então, o Lutero comentava tudo mesmo. Você vai pensar, mas vai comentar o quê em crônicas, né? Ele comentava tudo. Eu vou achar um desenho aqui para você. Bem na frente, na folha de rosto, tem um desenho bem interessante. Tem aqui. Isso. Esse desenho aqui é feito a ponta de pena, né? Super caprichadinho. É o desenho que ilustra o Gideão, né, escolhendo os 300, né? Aí você fala assim, poxa, mas não precisava
E, de fato, não precisa. As nossas Bíblias, por exemplo, não têm esse desenho, né? Apesar de, para nós, ser muito fácil de fazer, não era feito. Mas qual era o objetivo de Lutero? Tornar o texto sagrado o mais atraente e compreensível possível, aliado à erudição, ou, digamos assim, à reverência, né? O texto, como texto, letras e papel, ele mostra essa referência, essa reverência ao que é sagrado pela forma como foi feito, né? Eu vou achar aqui um final de livro e você vai ver como eles eram caprichosos para terminar uma... Aqui, ó. Aqui. Olha que legal. Primeiro desenho aqui de um cavaleiro da época lá de Lutero, né? E no lado direito, você percebe que, como vai terminando o livro, ele vai encolhendo a margem. Tá vendo aqui, ó? Ele vai recolhendo a margem dos dois lados para indicar que é o fim do livro. Isso não precisa fazer. Tanto é que nós não fazemos. Mas eles faziam, apesar da precariedade, para mostrar devoção, capricho. Eu acho que Deus se deleita com esse tipo de coisa. Fazer a obra dele da maneira mais bonita, mais caprichada, mais bem feita possível. E isso é feito aqui, isso é demonstrado aqui. Lembra, isso aqui é um facsímile do trabalho da tradução de Lutero para o alemão das Escrituras Sagradas. É realmente um trabalho fantástico, maravilhoso e que emociona a gente. Que quem gosta da Bíblia fica emocionado. Fala, poxa, o cara estava confinado num castelo, a cabeça dele a prêmio no Império inteiro, e ele fez um trabalho como esse. Então, olha, é por Deus mesmo, né? É verdade. É por Deus mesmo. É verdade. E esse aqui, ó, é o facsímile da capa da Bíblia de Lutero, né? Muito bom. Louvado seja Deus pela vida do Martim Lutero. Muita gente critica, dizendo que ele odiava judeus e tal. Tem um pouco da cultura da época que Lutero expressa, mas ele, nos xingamentos que ele fazia ali, tem estudos até sobre como ele xingava e às vezes ele usava palavras até que hoje, em linguagem polida, não se usaria, né? E aí vem a questão do judaísmo. Eu não sou um grande luterólogo, então há pessoas que dizem que ele não, que ele tinha esse aspecto. Mas eu acho que se a gente olha a Bíblia, esquece Lutero agora, a Bíblia mostra que as pessoas, os heróis da fé, eram pessoas com defeitos. Não eram pessoas santas, assim, no sentido que não tinham defeitos. Apresenta o retrato humano como ele é. O rei Davi teve as falhas dele. Sansão, o próprio Elias, que é um dos heróis do Antigo Testamento. Elias, ele pediu para Deus matar ele, né? Então, tinha pensamento suicida, né? Mas ele confiou novamente em Deus, e Deus mostra isso, como é possível sair de tudo isso. Acho que a gente olhar a história sem essas raivas de hoje em dia, sem essas polarizações de hoje em dia, é um exercício muito saudável que nos ajuda a compreender também o ser humano. Agora, doutor Eri, a gente aprende também nos livros que a intenção original de Lutero não era criar uma nova denominação, uma nova igreja, só havia uma, né, no Ocidente, né, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele queria consertar a igreja. Ele acreditava que podia fazer isso? Ele acreditava, ele queria, por isso que se fala na reforma, não é na construção de uma nova casa, é a reforma da casa que era da igreja. Então, na confissão, que nem Lutero não escreveu, mas Melanchthon escreveu, mas foi apresentado em Augsburgo, é um documento fundante do luteranismo, se divide em duas partes. A primeira parte, eles dizem, doutrinas sobre as quais não há diferença.
Depois, alguns até viram diferenças. E por que eles falavam que não há diferença? Porque, ao longo da história, a igreja, segundo os luteranos, sempre ensinaram. Então, eles queriam... O fundamento da fé é o mesmo, não é uma nova igreja, não é uma nova maneira de ser cristão. E depois, artigos sobre os quais há divergência. Então, são os últimos artigos da confissão. Então, por exemplo, artigos sobre os quais há divergência, o casamento de sacerdotes, né? A Santa Ceia sob duas espécies, dá o pão e dá o vinho a todos. Então, muitas dessas questões hoje foram superadas. A língua do povo na celebração. Então, a ideia não era fazer outra igreja, era reformar a igreja. Isso depois, até a tradição das igrejas evangélicas, ela criou um termo que igreja está sempre se reformando. E assim a vida nossa, eu também preciso me reformar, porque eu não sou uma vez perfeito, sempre perfeito. Eu erro, eu preciso pedir perdão, um exercício diário, que eu vou ao meu Salvador Jesus Cristo, me arrependo, peço perdão e peço que o Espírito Santo me ajude a corrigir a minha própria vida. Isso é comum de todas as igrejas. Muito interessante isso. Nós temos um privilégio que a tecnologia nos permite. Esse programa é gravado, obviamente, eu não vou dizer quando a gente está gravando, tá? Mas você está assistindo aí pertinho do aniversário da Reforma, cerca de 15 dias antes do aniversário da Reforma. Mas a gente está bem antes. E tem muita gente que assiste a gravação como se fosse ao vivo pelo Instagram. Essa é uma das novidades que a gente tem aí, né? A nova direção da nossa emissora conseguiu esse feito aí, a direção do Vejam Só faz isso. E se você quiser, você que está assistindo a transmissão da nossa gravação, pode mandar perguntas ou comentários aqui pelo Instagram, né, Angélica? Que a pessoa está assistindo, ela manda o comentário, aí a Angélica me avisa aqui e a gente lê o seu comentário no ar. Aí você participa como se o programa fosse ao vivo. Olha que coisa bacana, né? Tá bom? E divulga isso aí para todo mundo poder participar das gravações, assistindo-as por aí. Muito bem. E essa questão da Santa Ceia? Como é que é esse negócio, reverendo? A questão da Santa Ceia, a Igreja Católica tinha e conserva isso até hoje, a explicação da Santa Ceia, em primeiro lugar, na Bíblia é complicada, porque Jesus pega o pão, né? E naquela ceia, que é chamada também no cenáculo, no andar superior de uma casa, ele está com seus discípulos, está aproximando, na Semana Santa, quinta-feira na Semana Santa, sexta ele é morto, né? Durante a noite é preso, julgado e morto, crucificado. Então, quando ele vai à ceia, quando Jesus faz a ceia, ele pega pão, né? O texto bíblico diz, e entrega aos discípulos, ele parte o pão e entrega, diz, isto é meu corpo, dado por vós, fazer isso em memória minha. Então, tem duas coisas ali. Tem a memória, né, que é a anamnesis, né, o lembrar-se daquilo, e tem também, isso é o meu corpo. Agora, como é que pode-se dizer? E aí começou uma discussão. A Igreja Católica, para explicar isso de uma maneira simples, ela fala da presença real, e usava o termo transubstanciação. Então, muda-se a substância e a pessoa recebe. Lutero tinha uma posição já intermediária sobre isso. Ele diz, não há uma transubstanciação. Cristo está presente na ceia? Sim, ele está presente. Então, a presença real, Lutero manteve na ceia. E os escritos confessionais dos luteranos, eles usam 3 preposições para dizer mais ou menos o que acontece. Ele está presente no pão, com o pão, sob o pão, em, com e sob o pão e o vinho está o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, hoje se usa muito a expressão de uma maneira sacramental. Uhum. É como quando o Evangelho é pregado, quando Cristo é anunciado, a presença dele também está presente de uma maneira especial, que nós não conseguimos explicar. Eu tinha um amigo, pastor, que era da tradição reformada e foi um pastor luterano,
Ele disse, e eu não entendo tanto dos escritos de Calvino, eu entendo mais dos escritos lá da Reforma, na Fórmula de Concórdia, que é um escrito confessional que surgiu a partir de diferenças entre os luteranos, ele disse o que está escrito aqui poderia ser assinado por Calvino. Então, as duas coisas são muito... Mas quando você coloca polarização ou a memória sempre está presente. A gente lembra aquilo, é para ser memória. Mas também o perdão dos pecados é dado, porque isso é meu corpo dado em favor de vós, fazer isso em memória minha. Então, as duas coisas, a ceia, a comunhão, como o batismo, é mais complexo e vai além do nosso humano entendimento. Essa era a explicação que Lutero dava sobre isso. E eu sou muito fã. Meu pai usava a palavra consubstanciação. Isso, essa é a palavra técnica. Para explicar o que acontece com os elementos da ceia. Eu tenho grandes dificuldades em enxergá-los meramente como um símbolo ou como um ato memorial. A Santa Ceia, para mim, é um momento extremamente santo e especial. Tanto é que na igreja primitiva, a gente aprende isso no livro de Didaquê, os cristãos jejuavam no dia da ceia. Isso. Eles jejuavam no dia da ceia. Então, era uma coisa assim... E, de fato, o Calvino vai dizer que é o meio de graça. Ora, se é o meio de graça, não é só um símbolo. Né? Não é só uma... Eu acredito também que ele assinaria, porque Cristo está presente, não é que você não pode mastigar porque vai sair sangue, não é isso, né? Tem a história da liturgia cristã da igreja primitiva, o que chamavam de missa naquele tempo, por causa da palavra latina, missa. Hoje nós chamaríamos disso do cultuar, e cultuar vem de latreia, né, no grego, né, que pode ser tanto servir, tanto é que em inglês se usa service, em alemão Gottesdienst, serviço a Deus. Mas ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestará culto, também é traduzido só a Ele servirás. Né? Então, as duas coisas estão presentes. Quando você olhava como era feito, havia o que chamavam missa catecumenorum, era latim. Ou seja, o culto para aquelas pessoas, para todo mundo estava convidado para vir ao culto. Ali era pregada a palavra e o sermão era dado. Isso era para todos a palavra de Deus. Mas havia um outro momento que era chamado a missa fidelium, o culto dos fiéis, era só para cristãos. E ali é curioso, duas coisas aconteciam. Naquele momento que só os cristãos ofertavam. Eles não pediam dinheiro para o não cristão para a causa de Cristo. Isso eu não sabia. E a outra coisa, então ali era o momento da oferta, os cristãos ofertavam. E um outro momento que havia ali era o da ceia, que só cristãos tomam a ceia, então só batizados tomam a ceia. Então havia essa distinção, era uma distinção que a história nos conta. É muito curioso isso. E isso é muito legal, porque a ideia é assim, olha, o evangelho é para todos. Mas aqueles que já têm Cristo têm outras responsabilidades e privilégios. Exatamente. Então, é muito curioso. A história nos ensina coisas bonitas. Muito bacana, muito, muito, muito legal. E Lutero também é conhecido por ter começado o movimento da Reforma, né? A data escolhida foi o dia em que ele afixou nas portas do castelo de Wittenberg. A gente lê Wittenberg, mas W em alemão se lê como V. Quando eu fui para Santa Catarina, eu estava tentando achar uma alemoa meio doida que quisesse me namorar e casar comigo, né? Mas não consegui ninguém. Mas lá eu aprendi que o W é V, né? V, isso. Castelo de Wittenberg. O senhor esteve lá, né? Tive lá, sim. Wittenberg Wittenberg é uma cidade. A tradução foi no Castelo de Wartburgo,
que foi um outro lugar. E o Novo Testamento foi todo traduzido por Lutero lá. O Antigo Testamento depois levou mais tempo, ele foi começado, mas até não, outros ajudaram, mas Lutero traduziu praticamente a Bíblia toda com auxílios no Antigo Testamento. No orçamento Mas o problema lá do Wittenberg, Lutero era professor de Bíblia, ele era um padre, professor de Bíblia. Havia um movimento dentro da Igreja Católica que Lutero já era devedor desse movimento, de um retorno à Bíblia, de estudos da Bíblia. E ele dava aulas na Universidade de Wittenberg, era recém-começada, que era uma universidade nova, e aí ele se tornou um professor mais famoso, mais destacado. Como hoje também, professores famosos, eles começam a ter blogs, programas e tal, e vão para a mídia. Naquele tempo não tinha mídia, mas o boca a boca falava e ele ficou muito famoso lá como professor. E o estudo da Bíblia que mudou toda a questão. E aí Lutero dizia o seguinte: a Bíblia que ele traduziu para o alemão, não foi um Fernando Henrique Cardoso, esqueçam o que eu escrevi quando ele foi para presidente. Ele dizia: o livro que deve permanecer, todos os outros meus escritos não são tão importantes, o mais importante é a Bíblia, essa tradução para a língua do povo. E isso é a grande herança da Reforma, a Bíblia, a palavra de Deus, essa na língua do povo. De uma certa forma, esse trabalho de sociedades bíblicas que as igrejas fazem em conjunto, esse trabalho ele faz o grande Pentecostes acontecer. Cada um pode ler a palavra de Deus na sua própria língua, como no Pentecostes todos entendiam na sua própria língua. Então, o Pentecostes continua acontecendo, porque a palavra se espalha por todo o mundo e chega a todas as pessoas na sua própria língua. Esse movimento de tradução permite isso. O senhor esteve na capela onde ele pregava, né? Tive, isso foi em Erfurt, na universidade, onde ele... Que é onde ele nasceu, Erfurt. Eu, às vezes, confundo os nomes. Erfurt, eu acho que ele estudou. Estudou. Tá. Eu acho que ele estudou. Pode ser que eu estou confundindo o nome, a memória minha não, às vezes peca por isso. Mas onde ele estudou, fez seus estudos universitários, ali ele pregava. Ali eu tive dentro de uma reunião de teologia luterana, e aí eu tive a honra de subir naquele púlpito que eu conhecia por fotos, e onde estava Lutero pregando, eu tive a emoção de pregar naquele lugar. Coisa maravilhosa. Olha que lindo. De fato, é forte. Mas lá em Wittenberg, ele afixou 95 frases, que são chamadas de teses, se dispondo a discutir cada uma delas, né, com quem quisesse, marcou dia, hora e tal. E nessas 95 teses, ele falava várias coisas a respeito daquilo que ele via como profundamente errado na prática cotidiana da fé católica. Uma delas era a venda do perdão antecipado a pecados, ou do perdão dos pecados, etc. Né? A tal das indulgências. O senhor tem algumas prediletas dessas 95 teses? As 95 teses, proposições que ele fez, hoje se fala tese, pensa em tese de doutorado, né? Ele não escreveu 95 teses, não, nesse sentido. Foram 95 proposições. A primeira, ele disse que quando Deus chama ao arrependimento, Ele quer. Eu acho isso tão importante. Hoje, a questão do arrependimento e do perdão de Deus, quer dizer, o arrependimento é fundamental nas Escrituras. A palavra metanoia, mudança de mente, né? Então, o que é o arrependimento? Então, tem o reconhecimento do erro, a tristeza pela prática do erro e a confiança no perdão que Cristo adquiriu na cruz. E aí vem a nova vida que segue após o arrependimento. Então, isso deveria ser uma prática diária. E vejo como é uma mensagem atual para o nosso mundo, né? Hoje as pessoas não se arrependem mais do que fizeram. Elas não têm
tristeza pelo seu erro. Eles procuram enfeitar o seu erro e aí eles seguem o caminho da vida e aí dizem, tem que perdoar, mas não há arrependimento. Então, essa metanoia, essa mudança de mente, ela parece que é uma mensagem que o nosso mundo precisa. E não é uma mensagem para derrubar as pessoas, é para levantar, porque a pessoa tem perdão, confie em Cristo, reconheça que houve um problema. E quem não enfrenta problemas na vida? Todos enfrentamos e precisamos dessa boa notícia do perdão. E isso dá esperança de vida aqui no mundo e vida eterna. É tão bonito. E essa é a mensagem central do Cristo. Se você olha Cristo cumpriu a lei que nós não conseguimos cumprir. Ele foi morto a morte que nós deveríamos morrer. E ele diz, quem crê em mim terá a vida eterna. Então, é uma mensagem maravilhosa que o Evangelho traz. Lutero já pregava essas coisas e escrevia sobre elas, né, no âmbito ali das circunvizinhanças. Depois os escritos dele se espalharam e ajudaram muito a espalhar a reforma, as ideias da reforma. Porém, a ideia dele era... O que ele entendia? Que o povo fazia coisas erradas em relação à fé porque não tinha conhecimento das Escrituras. Isso. E ele estava certo, então ele queria explicar as Escrituras e ele o fazia. Aí apareceu lá um gaiato, um vendedor de perdão papal. Então, ele estava autorizado pelo Papa da época, se não me engano era Leão X, não lembro direito, que quem pagasse dinheiro poderia ter qualquer pecado perdoado, inclusive em nome de parentes que já haviam morrido e que estavam no purgatório, né? Para libertar as almas do purgatório e tal. E ele fazia isso, o Tetzel fazia isso de uma forma muito... sem nenhuma piedade. Assim, piedade não no sentido de pena, de dó, mas piedade no sentido de reverência, de fé, né? Ele falava, não existe pecado para o qual não exista perdão papal, a indulgência. Ainda que alguém pudesse cometer o pecado absurdo de estuprar a Virgem Maria, mesmo assim o Papa perdoaria e tal. E o Lutero ficou louco da vida com isso. E esse foi o gatilho que detonou o movimento reformador. Ele desafiava as pessoas a virem discutir a doutrina do arrependimento, da salvação, etc., sem esse negócio. E ele acreditava, tem lá uma tese, uma das proposições, que o Papa desconhecia isso. Eu me lembro mais ou menos assim, na tradução em português, né? Se o Papa soubesse de metade das exações dos tais vendedores de indulgências, né, preferia ver a Capela Sistina reduzida a cinzas a vê-la edificada com a pele e os ossos e o sangue de suas ovelhas. Aí o Papa excomunga Lutero. O que se vê nesse episódio das indulgências é a influência da Bíblia e a influência do direito romano dentro da igreja. O direito romano, e aí o direito romano não é o direito bíblico, né? Ele é baseado na ideia que até hoje se vê a justiça é uma mulher com a venda, né, com a espada, que é o castigo de um lado, e uma balança de 2 pratos do outro. Essa ideia da balança dos 2 pratos, você coloca alguma coisa que pesa 100 gramas de um lado, para ela voltar ao equilíbrio, você tem que pôr 100 gramas do outro lado, e aí volta ao equilíbrio. Então, todo o nosso direito, ele tem base nesse direito romano. Então, digamos que o sujeito faz uma pequena infração de lei, dá um pequeno desequilíbrio, ele tem uma pena pequena. Ele faz uma grande infração, ele tem uma pena grande. Então, essa ideia entrou para dentro da igreja. Né? E como é que se faz para pagar? E aí as indulgências, o sujeito faz um grande sacrifício, porque ele dá uma grande quantidade dos seus bens que ele adquiriu ao longo da vida e entrega para a igreja, aí ele equilibraria a balança de novo. Isso não tem nada a ver com o que está na Bíblia, né? Porque na Bíblia não tem nenhuma exigência. O justo viverá por fé. É graça de Deus, é perdão de Deus. Essa graça absoluta de Deus, ela está... Esse é o mandamento bíblico.
E a justificação, a justiça, a palavra de que justiça, ou de Kaiosine, a justificação no Novo Testamento, ela coloca exatamente esse peso para dentro da... Quem confia em Cristo, ele é perdoado por causa de Cristo e não por causa do que ele faz. Quando Lutero vai na Bíblia, ele começa a estudar, ele vê isso, né? E que o justo viverá por fé e não por obras, né? Então, ele viu que há uma distinção muito grande entre o que a Bíblia diz e o que estava sendo praticado na igreja. Aí ele queria a reforma, ele queria a mudança. E ele acreditava que isso podia... A convocação de um concílio da igreja, uma convenção, uma assembleia geral da igreja, que era historicamente o que acontecia, pudesse resolver essas coisas. Depois se viu que a política eclesiástica e outras coisas não daria muito certo. Aí houve a expulsão de Lutero, a ruptura, e segue a história, como nós a temos hoje. No entanto, vejam, é fundamental para a igreja, né? Por exemplo, eu não consigo... Pagando contas, eu não consigo ir para o céu. E não é porque eu me dedico a uma obra que eu vou ser bem recebido por Jesus. Isso é graça de Deus, imerecida da minha parte. E essa consciência disso, esse é um dos elementos chaves do ensino bíblico e um dos elementos chaves do movimento da reforma da igreja. Como Lutero foi o grande iniciador, houve precursores, evidente, mas o grande iniciador no movimento da reforma, depois dele vieram outros, como os reformados, né, Calvino e a sua trupe, que já enfrentavam um tempo um pouco diferente, isso, inclusive em outros lugares, né? E aí acentuaram modificações nas igrejas dele. Então, quando você olha a igreja calvinista e a igreja luterana, a nossa tendência, especialmente aqui no Brasil, por outras razões, é achar a igreja luterana tradicional muito parecida com a igreja católica, né? Na sua liturgia, no jeitão dos templos, né? Nas vestimentas, nos costumes. Por exemplo, a igreja luterana tradicional, ela usa o sino durante os cultos, para marcar as orações e tudo. Lutero, ele tinha um princípio que eu acho muito válido e que não foi observado por outros reformadores por conta das oposições, por conta de dificuldades históricas, tá bom? Mas Lutero falava assim, o que a Bíblia não proíbe tacitamente, também não vou proibir, né? Então, por exemplo, a Igreja Católica usava velas, a Igreja Luterana e outras igrejas também usam, né? Aí nós... herdeiros do puritanismo inglês, olhamos, isso é catolicismo. Não é. Não é. Essa questão, isso depois deram um nome grego para esse negócio, chamar os adiáforos, né? As coisas que estão no meio, que não são nem proibidas, nem ordenadas. E existem coisas assim. Como é que é a palavra? Adiáforos. Adiáforos. E agora, tem um detalhe nisso, dos adiáforos, que é muito importante. Existe muita coisa que é uma liberdade cristã. Uhum. Né? Você não é obrigado a usar roupa preta, né? Mas você pode usar roupa preta. Você não é obrigado a usar gravata, mas pode usar gravata. Na medida, e esse ponto dentro do luteranismo ficou muito forte, se você quer obrigar alguém a fazer as coisas, alguma coisa que é livre para usar ou não usar, na medida que você o obriga, você está criando uma lei diferente da lei de Deus. E essa não deve ser feita. Então, você tem a liberdade de não fazê-lo. Então, esse princípio do equilíbrio entre as coisas, você pode fazer uma série de coisas, mas você não pode impor nada. E isso se manteve muito forte dentro do luteranismo. Então, as roupas litúrgicas, ninguém é obrigado a usar roupas litúrgicas. Eu mesmo prego, se eu tiver que levar roupa, eu tenho roupas litúrgicas, mas se eu tiver que levar tudo isso numa viagem, não tem mala que seja o suficiente. E posso pregar nas igrejas
Claro que a gente se veste de uma maneira para honrar a Deus e o próximo, né? Sóbrio, mas você pode fazer e não causa escândalo. Agora, se você que disser só assim pode ser, aí você está impondo uma lei que não é certa. Então, esse é um ponto que até hoje nas igrejas é muito complicado. Como é que é uma igreja, né? Então, hoje se sabe, tem um estudo muito curioso, como a tecnologia, isso não é de luteranismo, como a tecnologia mudou as igrejas. Né? Os primeiros cristãos se reuniam debaixo de árvores. Imagina como terminava o culto na hora da chuva. Depois, as igrejas, as primeiras igrejas, os primeiros templos que os cristãos usaram, depois das catacumbas, eles não tinham bancos. Né? Eram simplesmente uma casa. Né? E aí você imagina quanto tempo duraria uma celebração se todo mundo tem que ficar de pé ou sentar no chão. E toda essa tecnologia, os bancos, depois a acústica foi se desenvolvendo. Hoje nós temos aparelho de som, tem iluminação e coisas que não havia. Como isso foi modificando o data show tão comum nos nossos dias, PowerPoint, né? O ponto de poder. Né? Eu ri muito uma vez, um sujeito usou bom humor e disse: eu posso falar com poder sem um PowerPoint também. Então, tudo isso, essa tecnologia que hoje nós temos disponível, ela ajuda a facilita a pregação, mas ela não põe poder no Evangelho. O Evangelho é o Evangelho, que é a palavra que tem poder, né? Então, eu digo isso porque se você viajar para o Sul e visitar igrejas luteranas mais tradicionais, mais antigas, você vai, às vezes, falar, mas isso é muito diferente, né, do que eu entendo como ser protestante. Porque o Lutero, ele fez isso mesmo, né? Onde é que está escrito na Bíblia que não pode usar o sino, né? Então, usa-se o sino. Não é pecado, né? Mas para nós nos choca, porque remete ao catolicismo e, como eu já tenho dito aqui várias vezes, infelizmente, a nossa identidade como cristãos evangélicos foi moldada pelo anticatolicismo. Então, o que o católico faz, nós somos o contrário. Né? E está errado. A nossa identidade tem que ser moldada na pessoa de Cristo, no que Cristo é, e não do que o outro é e nós sermos o oposto. Né? E aí está tudo furado. Deixa eu mostrar aqui, olha. Já a gente vai para o intervalo, né? E depois temos pouco tempo. A Sociedade Bíblica do Brasil publicou, eu vou mostrar, doutor, mas eu vou elucidar. Esta obra aqui está esgotada. Vai ser refeita, uma obra linda, maravilhosa. Quem tem não abre mão, é uma obra de arte. Está aqui, né? É a Bíblia de Estudo da Reforma, a gente já sorteou aqui, né? Os que ganharam são bem-aventurados. É uma Bíblia com muita coisa bonita da história, né? Esses aqui são os pais do Lutero. Nossa, como a mãe dele era feia, misericórdia. Né? Enfim. E aqui você tem um texto bem grande, aqui é a dieta de Worms. É Worms que fala? Worms. E deixa eu ver aqui. Bom, você vê que tem a história do luteranismo e da reforma bastante desenvolvida. E a Bíblia em si, ela tem notas, é uma Bíblia de estudo, tem muitas notas ligadas ao trabalho dos reformadores, principalmente ao trabalho de Lutero e seus parceiros no mundo saxônico, no mundo alemão, né? Com o texto da RA, né? RA, o texto da Revista Atualizada de Almeida, tá bom? Essa Bíblia está esgotada e ela vai ser reimpressa em pouco tempo, né? Talvez aí para o próximo aniversário ou para os 510 anos da Reforma, porque é um trabalho de fôlego muito grande. E lindíssimo, 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 lindíssimo. Porém, olha só, isso aqui eu não conhecia, não.
a Sociedade Bíblica, provavelmente por causa dos protestos dos calvinistas, publicou a Bíblia de Estudo Herança Reformada, onde você tem a celebração da Reforma com notas produzidas pelos reformados. Não que o trabalho de Lutero não tenha sido levado em conta, mas com maior ênfase ao trabalho de Calvino e os outros, né? Porque existe uma tendência aí, que até hoje não entendi, não sei se concordo, de dividir o mundo evangélico, vamos chamar assim, o mundo não católico, em protestantes ligados ao trabalho de Lutero, porque na Dieta de Worms eles protestaram e receberam esse nome, e reformados, né? Eu não concordo porque quem fez a reforma não foi Calvino. Calvino explicou o que era a reforma. Quando ele escreve as Institutas, ele está explicando para o rei da França, você não precisa se preocupar com os protestantes, para de perseguir os protestantes, porque eles creem nisso. E aí é o trabalho dele. Ele está explicando o que são os protestantes. Então, dividir entre protestantes e reformados, embora seja considerado reformado, eu não concordo muito, não. Mas essa Bíblia não está esgotada, né? Não, essa ainda tem. Então está aqui, ó. Se você é um reformado ou quer conhecer o pensamento reformado, é muito diferente da Bíblia de Genebra? Não é muito diferente. Tem algumas... porque é o mesmo pensamento em si, não é que seja diferente. O Calvino foi um grande estudioso da Bíblia, foi um grande comentarista da Bíblia. Ele se aprofundou muito no texto bíblico. Então, ele deu uma grande contribuição ao estudo da Bíblia para a fé cristã. A gente não pode esquecer isso. Então, embora ele tivesse algumas coisas de distinções no pensamento, eles tinham... O grande campo é comum, né, entre as igrejas. O cristianismo sempre teve isso ao longo da história. Se você pegar a teologia patrística, havia distinções entre os pais da igreja, mas nenhum vai dizer que eles eram igrejas diferentes. Eles faziam parte do corpo do cristianismo. Assim também as igrejas reformadas, as igrejas luteranas, as igrejas pentecostais, elas fazem parte do corpo do cristianismo. Tem distinções entre si, né? Algumas distinções maiores, outras menores. Mas o que une a todos estão em Cristo, a fé em Cristo, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a centralidade da fé cristã e a palavra de Deus que os une a todos. Então, as distinções, a falta de entendimento é nossa, é problema nosso, não é que Deus nos divide, somos nós que nos dividimos. A palavra nos une. Verdade. E lá no céu não vai ter divisão nenhuma, né? Para desespero de alguns aí. Se você ficou aí com água na boca, quer conhecer melhor as Escrituras, eu tenho uma dica fundamental, além de você se munir dessas ferramentas, né, que a gente tem apresentado aqui. Por que você não se vincula à Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, né? Ela tem um curso bíblico feito na plataforma EAD, você pode estudar em qualquer lugar do planeta e até fora dele, desde que lá tenha internet, né? Basta que você entre aí no site agrade.com.br ou durante a semana, no horário comercial, você liga para 0 operadora 11 3115 0819 e se informe direitinho como é que você pode conhecer. Há algumas unidades da Agrade no Brasil têm cursos presenciais também, né? Inclusive cursos diferentes do curso bíblico. Tem cursos de vários matizes, até de gestão eclesiástica, né? Então, eu estou tendo problema aí, não estou conseguindo acertar a documentação da minha igreja, estou com problema aí com a mão de obra voluntária e tal. Como é que eu faço? O Agrade tem um curso para isso, para você. Tem curso para quem vai ministrar música, tanto tocando ou dirigindo, aquele que a gente chama de parte de adoração do culto, né? O louvor, enfim. 3115-0819, em São Paulo, é o telefone para você se informar, falando com pessoas, né, que é o que eu gosto de fazer. Não esqueça de pôr o 0 operadora 11. Agora, se você é mais moderno aí, gosta de usar as máquinas, tem o site agrade.com.br, tá bom? E falando em site, aproveita e consulta o site da HIT, hittv.com.br, você vai gostar
ele está totalmente reformulado e muito bom, e é um mecanismo para você entrar em contato conosco, propor sugestões, dizer que assuntos você gostaria de ver aqui no Vejam Só, ou que entrevistados você gostaria de ter aqui no Vejam Só Entrevista, e fazer críticas também, tá bom? Tem funcionado, viu? Lembra que o Vejam Só era bem mais tarde, agora ele está bem mais cedo, aí muita gente reclamou e, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Legal. A gente vai para o intervalo, voltamos já para ver quem está assistindo ao Vejam Só e concorrendo aos presentes, inclusive a Bíblia que a gente está sorteando. Não sai daí, a gente volta já. Muito bom, esse é o Vejam Só Entrevista. Todas as sextas-feiras, o Zeca dá espaço aí para eu sentar nessa cátedra que ele ocupa com tanta galhardia de segunda a quinta-feira e faço aqui a entrevista aí com os homens e as mulheres de Deus, né, para elucidarmos como servirmos ao Senhor. E você que está assistindo ao Vejam Só Entrevista, assim como ao Vejam Só também, debate, concorre a presentes desde que você mande a sua foto para cá. Você pode fazer isso pelo Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Ou pelo e-mail, se você quiser também. Quiser mandar sugestão, crítica, também pode fazê-lo. E o presente que a gente está sorteando atualmente é uma Bíblia da NTLH, uma Bíblia bem fácil de ser manuseada, né? E de ser compreendida. A NTLH é uma versão... A minha filha, por exemplo, leu a Bíblia toda na NTLH, ela é grande admiradora do trabalho, né? Porque ela é bem tranquila, bem fácil de entender. Por exemplo, abri em Amós. Essa é a mensagem a respeito do povo de Deus, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas, da cidade de Tecoa. Né? Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: do Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. Agora, leia isso na Revista Corrigida de Almeida, você não vai nem reconhecer, né? É bem mais complicada de entender. Então, para novos convertidos ou para jovens, adolescentes que estão tendo o primeiro contato com as Escrituras, a NTLH é bastante recomendável. E está aqui essa versão aí para você, tá bom? Vamos ver as fotos? E tem o livro também, a gente vai sortear um livro do Dr. Adalto Lourenço para crianças, né? Triste História da Evolução. Ele põe história, porque eu sei que tem muito purista aí que vai criticar. Não existe esse termo, tal, em português, mas ele usou porque quando era criança, por exemplo, as professoras falavam história com H, é o que aconteceu de fato. História com E é conto da carochinha. Foi isso que ele quis dizer. É um livro muito legal, feito com rimas, né? Não sabia que o Adalto era poeta, contando aí a história da criação e dessa controvérsia evolucionista aí, com ilustrações muito bonitas. A gente vai sortear também. Bom, primeira foto de hoje vem lá de Pernambuco, em Limoeiro, em Pernambuco. O Charles Gomes assiste ao programa, né, e bateu a foto aí no dia que eu estava aqui. Olha só, que legal. Maravilha, o Charles. Deus abençoe. Faça como o Charles. Bate a foto durante a exibição do programa e manda para nós, né, pelo Instagram. É na hora. Você pede aí pro teu neto que ele faz para você. Facinho, facinho, facinho. Brena Jennifer de Olinda, também, em Pernambuco. Os pernambucanos tão fortes aí. Olha que jovem bonita, bem novinha, também no dia que eu estou aqui. Brena, que Deus te abençoe. Boa sorte no dia do sorteio. Eu passei por Olinda, um lugar muito bacana, ao lado lá de Recife. E na Bahia, o René Leonel, ele mora em Paulo Afonso, na Bahia, né? Tá aí mais uma foto comigo participando. Hoje parece que selecionaram os que eu tô aqui, né? E entrevistando
àquela irmã em Cristo que não sabe que é salva ainda, a Aline, né? Eu jurava que ela era cristã, mas não, ela é judia, né? E trabalha lá em Israel como guia. Mas ela fala tanto de Jesus, conhece tanto de Jesus, que acho que ela é cristã e não sabe. Bom, eu tenho orado pela conversão dela, né? Eu e uma porção de gente aí. Muito bom. Vamos ver os comentários e aí o irmão fala também. Normalmente, os comentários dizem respeito à enquete, não ao tema do programa, mas à enquete. E a nossa enquete, põe no ar a enquete, por favor, Angélica, para dar uma refrescadinha na memória. A enquete diz assim: em sua opinião, na Santa Ceia, o pão e o vinho se transformam literalmente em corpo de Cristo ou são apenas um memorial? E o Ednilson Ferreira, ele comentou dizendo assim: é um memorial, 2 pontos, abre aspas, fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. E aí, doutor? É verdade, é um memorial também, né? Há um documento bem contemporâneo que tentou, ele é contemporâneo, mas já faz uns 30, 40 anos que existe, é o Batismo, Eucaristia, Ministério, tentando colocar isso veio do Conselho Mundial de Igrejas, uma tentativa de se aproximar disso. E ele chama a atenção, a memória é anamnese, né? Memória. Aí vem de amnésia, por exemplo, é falta de memória. Então, na Santa Ceia, nós temos a memória de Cristo, da sua paixão e morte, o seu corpo e sangue que foram pendurados na cruz. Está lá presente, não resta dúvida. E aí, naquele documento, eles põem o outro termo grego também, epiclese, né? Que é em favor de vós, né? Que é o que vem junto com isso, né? E aí está o ato sacrificial de Cristo na cruz, ele vem para nós como perdão dos pecados. Então, a gente tem perdão dos pecados, vida e salvação na ceia. Então, esses 2 aspectos, eles estão presentes na ceia. Se a gente fosse, é isso ou aquilo, ou é isso e aquilo, né? As 2 coisas poderiam estar presentes também. Eu voto no é isto e aquilo, né, Enilson? Porque, assim, você citou 1 Coríntios 11, 24, fazer isso em memória de mim. Só que antes dessa frase, que Paulo está citando de Jesus, ele cita: isso é meu corpo. Isso é meu corpo. E aí? Né? Você não vai... Jesus não falou, isto é o meu corpo? Né? Como é que a gente trabalha isso? Então, essas polarizações, muitas vezes, elas são prejudiciais. É só um memorial. Isso enfraquece dramaticamente um momento tão especial do culto. Eu creio que, óbvio, a gente não crê na transubstanciação, na transformação, que é o ensino romano, em que você toma posse do corpo de Cristo para ser salvo, né? Ou como um meio de salvação. Toma posse nada, né? Porque alguém coloca na sua boca. Quer dizer, você depende do sacerdote te dar, né? Tem toda aí uma dificuldade bastante complicada em relação ao ensino da Bíblia de acesso à salvação, mas faz parte da doutrina romana, que é a igreja que salva, a igreja é a mediadora, né? Junto com os santos e tudo mais. E tem um sacerdote. Pastor não é sacerdote. Eu sempre falo isso. Tem muito colega meu aí que fala: não, eu sou sacerdote de Deus. Não é nada. A não ser que você esteja se referindo ao sacerdócio universal de todo crente. Então, não é o pastor que é sacerdote. Todo crente é para si mesmo, né? E no caso dos maridos, para os seus lares. Pois bem, tomar posse da graça residente no sacrifício de Cristo. Esse é o propósito da ceia. Enfim... É que eu tenho pouco tempo, tenho que correr. Vamos lá, o segundo comentário é do Jonas, ele só põe Jonas. A própria passagem da ceia diz: fazer isso em memória de mim. Isso, é o mesmo caso. Sem dúvida, um dos elementos mais importantes da ceia é a memória. E aqui entra dentro biblicamente, quando o povo saiu do Egito, ali quando fizeram aquelas primeiras ceias, era que o cordeiro, prefigurando a Cristo, era sacrificado. Isso também eles faziam todo ano para lembrar
do que Deus tinha feito ali para libertá-los do Egito. Então, essa memória é muito importante. Quando a gente vai na ceia, sem dúvida alguma, a figura de Cristo, que deu seu corpo e sangue, é lembrada. É um dos elementos mais importantes da ceia. Não se diminui em nada, ao contrário, ressalta. Esse texto é justamente para ressaltar esse aspecto. Tem uma coisa que a gente termina o programa, é uma confissão minha, pessoal, particular. Eu vejo uma certa implicância de nós históricos, sobretudo de tradição calvinista, a valorizar demais o que é racional e diminuir aquilo que a gente chamaria de espiritual ou, se você quer a palavra, místico. Eu não vejo problema nenhum em haver elementos... Eu sei que a palavra mística, o místico, é muito forte, mas há coisas no culto que são sobrenaturais e precisam ser, né? Porque Deus é sobrenatural, o Espírito Santo é sobrenatural e a aplicação da palavra de Deus, do texto sagrado à nossa vida, ela não é feita racionalmente. Porque há muitos ateus que conhecem a Bíblia melhor que nós, o próprio diabo, né? Mas é a distância do cérebro para o coração. Se ela não for interiorizada no coração, ela permanece infrutífera. Então, eu vejo, assim, com uma certa desconfiança, essa implicância, aquilo que é mais transcendental. Acho que mística é a palavra ruim, mas transcendental, ou transcendente, dentro do culto, que faz parte, faz absolutamente parte. Quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos, eles não ficaram lá raciocinando, até porque a proposta deles era ridícula. Eu gosto muito daquele texto que diz: a paz de Deus, que excede o humano entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Eu acho que essa composição é tão bonita e tão correta, e ela está presente em toda a Bíblia Sagrada. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Doutor Ernie, muito obrigado. Que Deus enriqueça e abençoe à frente da Sociedade Bíblica do Brasil, uma das entidades mais abençoadas do mundo, né? Obrigado. E que nós temos orgulho de ser brasileira, né? Vamos ver o resultado da nossa enquete? O resultado parcial, tá bom? Vamos lá. Em sua opinião, na Santa Ceia, o pão e o vinho se transformam literalmente em corpo de Cristo ou são apenas um memorial? Responderam que se transforma em corpo, 11%. E memorial, o restante, né? 89%. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, um ósculo santo a todos. Nos vemos na próxima sexta-feira no Vejam Só Entrevista.